Saudações, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo especial neste dia especial, quarta-feira, 26 de junho de 2024. A graça de Cristo esteja sempre no nosso coração, que ela nos fortaleça, que nos capacite a viver nestes dias finais olhando para o alto. Bem, queridos, eu trago algumas informações muito interessantes, mas antes eu quero esclarecer o mal-entendido. Eu acredito que foi na segunda-feira, na nossa apresentação, eu falei que não devíamos ficar felizes com o que vem acontecendo na América, essa questão dos 10 mandamentos nas escolas públicas. E alguns irmãos não entenderam muito bem, acabaram escrevendo nos comentários, com todo o respeito, sim, que irmão Onésimo, sim, nós temos que ficar felizes porque este é o sinal da volta de Cristo. Enfim, vamos ficar felizes. Sim, vamos ficar felizes, mas eu falei no sentido de não ficarmos felizes com o movimento, porque é um movimento que propaga o engano. Da mesma forma que podemos ficar felizes ao ver guerra da Rússia e Ucrânia, mas não vamos aplaudir a guerra. É sinal da volta de Cristo e nos alegramos, mas não aplaudimos a guerra. Da mesma forma, é sinal da volta de Jesus, mas não aplaudimos um movimento que busca anular a lei de Deus, parecendo que está trazendo a lei de Deus. Por que eu falo assim? Irmãos, quando eles dizem guardar os 10 mandamentos, não se esqueçam que entre os 10 mandamentos está o quarto. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E muitos irmãos acabam pensando que esse sábado que vai aparecer aí é, na verdade, o 7º dia da semana. É uma oportunidade para que as pessoas conheçam o verdadeiro sábado. Mas eu quero vos mostrar que entre os próprios americanos estão cientes de que esta lei vem para impulsionar a guarda do domingo. Os próprios americanos sabem disto. Na minha curiosidade, eu fui ao antigo Twitter, que hoje é o X, e lá encontro muitas conversas, muitos comentários em relação aos mais recentes acontecimentos da América. E vejam o que dizem as pessoas. Vejam que, neste perfil, ele escreveu isto em 21 de junho de 2024. Está aí em inglês, eu vou traduzindo para vocês. Ele diz: proibir todos os negócios no domingo em Louisiana. Ora, irmãos, o que esta lei dos 10 mandamentos tem a ver com proibir negócios aos domingos? É que os americanos sabem para onde é que nós vamos. Vejam outro post. Essa moça escreveu em 20 de junho. Além disso, como você quer que todos sigam os 10? Acho que isso significa que todos os negócios na Louisiana precisarão fechar aos domingos. Esta é a conclusão mais óbvia que os americanos estão chegando. Que esta lei, que estes 10 mandamentos vão impulsionar o fechamento dos negócios aos domingos. Porque o sábado que aparece lá não é realmente o sábado, é o domingo. Veja, irmãos, outro perfil, 20 de junho de 2024. Podem procurar no X. Escrevam aí esses nomes. Eles escreveram isto. Essa pessoa diz: então Louisiana também está dizendo que ninguém pode trabalhar aos domingos, certo? Todos os negócios devem fechar? Queridos, eu volto a perguntar. Mas o que a lei dos 10 mandamentos em Louisiana tem a ver com o descanso dominical? Tem a ver com o fechamento de domingo? Os americanos sabem que é para lá aonde vamos. Porque o sábado para o americano não é outro senão o domingo. O sábado para o católico não é outro senão o domingo. O sábado para os protestantes americanos não é outro senão o domingo. Vejam, outro perfil, em 19 de junho. Ele diz, como torcedor dessa equipe, tenho que perguntar como isso de mantenha o sábado sagrado se relaciona com jogos de futebol. Ele diz que então os republicanos da Louisiana querem fechar bares aos domingos. Os americanos sabem disto e muitos lá fora estão tocando a trombeta. O que nós aqui dentro não temos coragem de dizer. Não alarmem o povo, isso não significa nada, isto não significa... Mas os americanos, que nem estudam profecias, que não sabem nada de Ellen White, talvez nunca leram, estão dizendo que esta lei está preparando o Estado e a América mais à frente para o fechamento de domingo. Mais um perfil, 20 de junho. Essa pessoa falou, além disso,
A Louisiana vai proibir essas equipes de jogar no domingo para honrar o quê? O sábado. Então, irmãos, o sábado que aparece na lei que será fixada nas escolas públicas não é outro, senão um domingo. O único mandamento que, de acordo com os protestantes, foi abolido por Jesus na cruz. Irmãos, isso se encaixa muito, as coisas agora fazem muito mais sentido. Lembram deste livro? O Caso do Nacionalismo Cristão, do best-seller Stephen Wolfe, onde ele falou claramente que o governo civil desta nova administração conservadora vai impor um dia de descanso, para que não haja distração entre o povo, um dia que honre o quarto mandamento do sábado. Mas que dia é este? Escutemos o que é que ele diz. Tudo se encaixa, meus irmãos. And how, in particular, how would you do that? You'd have Sabbath laws, and Sabbath laws are not simply to punish violations of Fourth Commandment. E como, em particular, como faria para ter leis sabáticas? E leis sabáticas não são apenas para punir violações do quarto mandamento, But to provide the conditions in which people can worship God without distraction. That's the purpose. mas para fornecer as condições em que as pessoas possam adorar a Deus sem distração. Esse é o propósito. The purpose is not simply God says Fourth Commandment, that's bad, so therefore we punish. That's not what I'm saying. O propósito não é simplesmente Deus diz o quarto mandamento, isso é ruim, então nós punimos. We do that because the Fourth Commandment is essentially saying that we ought to worship God corporately with His people on Sunday or a special day. Fazemos isso porque o quarto mandamento essencialmente está dizendo que devemos adorar a Deus corporativamente, com seu povo, em um domingo ou em um dia especial. And so the civil government is there. How can the civil government, in an outward sense, order you to that? E então, o governo civil está lá. Como pode o governo civil, em um sentido externo, contribuir para ordená-lo a fazer isso? Like as I said, they remove the distractions of that day so that you can focus on the worship. Como eu disse, eles têm removido as distrações daquele dia para que você possa se concentrar no culto. Conscience. Why? Because just laws are rooted in God's moral law. Porque as leis justas estão enraizadas na lei moral de Deus. God's law is tailored for our good and happiness. Our highest happiness is found in eternal life. E a lei de Deus é feita para o nosso bem e felicidade. Nossa maior felicidade é encontrada na vida eterna. And so civil law ought to order us to the things of eternal life. E assim, lei civil deve ordenar-nos as coisas da vida eterna. Word and sacrament. Civil law cannot compel belief in the gospel, nor that one worships God in heart, but it can create the best outward conditions for one to conduct undisturbed and focused worship of God. Civil não pode obrigar a crer no Evangelho, nem que a pessoa adore a Deus de coração, mas pode criar as melhores condições externas para que alguém conduza uma adoração imperturbável e focada em Deus. Thus, in addition to ensuring justice in our civil relations, civil authority can regulate the Sabbath day, for example. Além de garantir justiça em nossas relações civis, a autoridade civil pode regular o dia de sábado, por exemplo. Remove those daily cares and concerns that distract us from Sunday worship. Para remover os cuidados e preocupações diárias que nos distraem do culto dominical. Irmãos e irmãs, se ainda não perceberam, existe uma unificação de denominações cristãs na América para converter a nação, para tomar o poder e decretar leis que eles julgam cristãs. Vejam aqui. Está em meu coração já há algum tempo. Precisamos ter uma reunião onde reunamos todas as pessoas. E estou falando de todas as denominações e todas as igrejas que pudermos em todo este estado para tomar uma posição pela justiça. Acabamos de sair deste verão horrível de junho, onde eles têm levado orgulho e ainda estão fazendo isto diariamente. Há uma guerra civil e espiritual acontecendo neste país do tipo que nunca vimos. Amigos, devemos tomar uma posição pela justiça. Devemos nos unir. Tem de haver unificação. A Bíblia diz em Efésios 4, começando do verso 3, esforçando-se para manter a unidade no vínculo da paz. Há um só corpo, um espírito
assim como você foi chamado para uma só esperança. Um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos, que está acima de todos, e por todos e em todos. Meus amigos, temos que nos unir todos como um só corpo de crentes neste grande país. Seja a tua Assembleia de Deus, seja você batista ou pentecostal, seja qual for a igreja que você frequente, precisamos nos unir. Eu quero que você venha para christianlawmarker.com. Você encontrará o link onde poderá descobrir sobre como participar e fazer planos para estar conosco nos dias 24, 25 e 26 de agosto. And finally, we decree we will operate in unity beyond denominational lines to accomplish the purposes of God for our nation. E finalmente decretamos que operamos em unidade além das barreiras denominacionais para cumprir os propósitos de Deus para nossa nação. E para que eles consigam isto, naturalmente precisam tomar posse das 7 montanhas da cultura. E entre elas está a religião e a educação. Eles querem tomar a religião em suas mãos, a educação em suas mãos, a sociedade como um todo. E eles nos dizem claramente que tomando posse dessas 7 montanhas, conseguem moldar a agenda de todas as nações. Our judicial system will issue rulings that are biblical and constitutional. Nosso sistema judicial emitirá apenas decisões que sejam bíblicas e constitucionais. We take back influence at the local level in our communities. We take back and permanently control positions of influence and leadership in each of the 7 mountains. Recuperamos a influência em nível local, em nossas comunidades. Recuperamos e controlamos perfeitamente posições de influência e liderança em cada uma das 7 montanhas. They all represent the forces that shape societies and nations. Todos eles representam as forças que moldam as sociedades e as nações. Government, media, art, which is the entertainment mountain, and business, which is where we have the economics mountain happening also. Governo, mídia, arte, que é a montanha do entretenimento, negócios, que é onde temos a economia. Now, these 7 fields of influence are very powerful, so powerful, in fact, that he who occupies the top of those mountains can literally shape the agenda that forms nation. Estas 7 montanhas de influência são muito poderosas. Tão poderosas, na verdade, que aquele que ocupa o topo dessa montanha pode literalmente moldar a agenda que forma as nações. Sabe, irmãos, aqui ainda duvida da interpretação profética da Igreja Adventista. De que Apocalipse 13 não fala nada sobre Roma, não fala nada sobre Estados Unidos da América. Vocês estão enganados, isso não faz sentido. Eu queria que a gente raciocinasse um pouco. Não faz isto sentido? Acompanhemos esta pequena aula do Apocalipse capítulo 13, que eu sei que será importante para muitos de nós. E depois desta aula, o nosso vídeo irá terminar. A graça e a paz de Cristo esteja com todos nós. Por isso que a Bíblia diz que parece cordeiro, embora defenda princípios cristãos, um dia vai agir seguindo os princípios papais. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Irmãos, este é um dos textos mais claros da profecia. A Bíblia está nos dizendo que os Estados Unidos da América exercem toda a autoridade da primeira besta, que é o poder papal, hoje. Quem que manda no mundo agora mesmo? Aparentemente, quem que manda no mundo? Estados Unidos da América. Quem que dita as regras do jogo? Estados Unidos da América, aparentemente. Exerce toda a autoridade do poder papal hoje. Mas vai fazer uma coisa: com que toda a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta descrita em Apocalipse 13, que é o poder papal, a besta do mar. Irmãos, estamos diante disso agora. Os Estados Unidos da América vai reunir todos os seus esforços para fazer com que toda a terra adore a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada, aquela besta que recebeu ferida mortal em 1798,
mas que teve a cura da ferida mortal em 1929. Isso está claro, irmãos. Isso está tão claro que nem preciso falar muito. Como é que eles vão conseguir então isso? Nós dissemos que os Estados Unidos da América queriam distância do papado, mas ao longo do tempo, esse distanciamento, meus irmãos, foi se diminuindo. O papado foi entrando aos poucos nos Estados Unidos da América. E hoje são os Estados Unidos da América que diz que nós queremos fortes relações diplomáticas com a Santa Sé. Isso é incrível, meus irmãos. Agora, como é que eles vão fazer isso? Neste livro aqui, de um jesuíta católico, nos é dito: Pio XI está bem consciente de que a Igreja Católica não pode jamais sonhar em dominar novamente o mundo civilizado até que a América se ajoelhe humilde e penitente aos seus pés. Compreendeu, meu irmão? O poder papal sabe muito bem que para poder voltar a dominar o mundo, precisa colocar hoje a nação mais poderosa, os Estados Unidos da América, aos seus pés. Por isso que eles estão reunindo todos os seus esforços para a América, como veremos aqui. Neste livro é dito o seguinte: a campanha católica pela América, que é a CCA, foi fundada em 1991 com a missão de... Escute muito bem, meu irmão, a missão que os católicos têm na América. Com a missão de ativar os cidadãos americanos católicos, aumentar a influência eleitoral católica na formulação de estatutos e chamar a atenção pública para a riqueza e beleza dos ensinos católicos. Então existe na América, meus irmãos, pessoas que estão trabalhando para o Papa, pessoas que estão trabalhando para levar todo mundo de volta para Roma. Esta campanha católica pela América diz aqui que a missão dela é ativar os cidadãos católicos na formulação de estatutos na América, que venham a ser estatutos parecidos com os princípios papais. Neste livro, na página 150, é dito o seguinte: a presente fase da ação católica é animar os católicos a se lançarem na política. Queridos irmãos, o poder papal quer que os católicos na América se lancem na política. É necessário que nossas autoridades públicas percebam que nós somos uma potente corporação de cidadãos sob a bandeira da Igreja Católica. Então existem candidatos católicos que são eleitos por aí, cujo objetivo é levar a América de volta a adotar os princípios católicos? Sim. Esse é o projeto católico na América, é o projeto papal, o projeto jesuíta. São palavras de Richard John. Ele diz o seguinte: nós, católicos, estamos aqui na América a fim de mudar a maneira como as coisas têm sido feitas por tanto tempo na América. Percebeu, irmão? Estão na América para mudar as coisas como têm sido feitas por tanto tempo na América. Que coisas são essas? Liberdade civil, liberdade religiosa. Tudo o que o papado mais odeia, eles estão lá para mudar essas coisas e levar de novo o mundo para a supremacia papal, para as trevas da Idade Média. Continua. Os católicos têm uma responsabilidade distinta, porque somos muitos e temos uma missão. São muitos e têm uma missão. Qual é essa missão? Levar todo mundo de volta para Roma. Roma, sempre Roma. São palavras agora de Thomas Melody, que foi embaixador do Vaticano de 1989 a 1993. Ele nos diz algumas palavras interessantes. Os leigos católicos têm a obrigação de fazer uma campanha para incorporar os ensinos básicos do catolicismo nas leis legislativas, institucionais e legais, tradições e leis do país. Que é isso, irmãos? Os leigos católicos, políticos, têm a obrigação de colocar os princípios católicos nas leis do país. E continua aqui. Os membros deverão ser ativos no processo eleitoral,
nos níveis locais, estaduais e federais. Então eles estão se lançando fortemente na política, meus irmãos, escolhendo líderes, presidentes, governadores católicos que venham apoiar os princípios papais, que venham apoiar os projetos jesuítas, os projetos papais. Continua aqui. A influência deles deveria ser no sentido de influenciar as leis públicas de forma que estejam o mais próximo possível do que dos ensinamentos católicos. Na grande enciclopédia do Papa Leão XIII, na página 132, é dito o seguinte: antes de tudo, é dever de todos os católicos dignos do nome e ansiosos para serem conhecidos como os mais amorosos filhos da Igreja, empenharem-se em trazer de volta toda a sociedade civil ao modelo e à forma de cristianismo que nós representamos. O que ele está dizendo aqui é que todo membro católico tem a obrigação de trazer toda a sociedade civil de volta ao modelo de cristianismo que o papado representa. Muitas coisas aconteceram ao longo do tempo, meus irmãos. Não vamos poder detalhar tudo aqui, porque não temos muito tempo. Mas nós vemos que, por exemplo, em 2008, o Papa Bento XVI foi recebido lá nos Estados Unidos por George Bush. Ele foi recebido e veio festejar os seus 81 anos na Casa Branca com aproximadamente 9.000 convidados, governadores, ministros. Meus irmãos, alguma coisa estranha está acontecendo na América, meus irmãos. As coisas estão mudando rápido. Aqui está a grande festa que Bento XVI recebeu. Agora, mas um jesuíta vai nos dizer alguma coisa muito importante. Neste livro, é dito que sua linguagem, a linguagem de quem? A linguagem do poder papal hoje, sua linguagem tem se tornado um pouco mais moderada, mais civilizada, mas por detrás dessa linguagem o pensamento permanece o mesmo. Roma se encurva para conquistar. Ela procura tanto quanto possível crescer na estima pública, revelando uma falsa pretensão de interdenominacionalismo. Por exemplo, em 2014, falaremos disso melhor na próxima palestra, onde vamos falar do ecumenismo e ecumenismo. Nós vemos que em 2014 apareceu lá na América este bispo chamado Tony Palma. Ele faleceu há alguns anos atrás. Ele chegou lá, convidou muitos pastores, bispos americanos e disse para eles que o protesto acabou. Agora vocês são católicos de novo. E todos gostaram daquilo, aplaudiram e fizeram uma prece ao Papa Francisco. Seja bendito. Veremos melhor isso amanhã. E é estranho que muitos líderes protestantes da América estão agora se rendendo aos pés do poder papal. Eles foram ter com o Papa, buscando conselhos para resolver muitos problemas da sociedade. Outro evento que aconteceu, o evento Together, que reuniu milhares de pessoas, cristãos, filhos de Deus que amam a Jesus, mas que estão sendo enganadas por esse poder que quer dominar o mundo. Então, o Papa está reunindo diferentes religiões, diferentes pessoas, diferentes crenças. Mas, conforme disse aquele jesuíta, tudo isso é falso. Quando chegar o momento decisivo, e eu vos digo que está perto, ele vai ser colocado como o líder supremo da cristandade, recuperando assim a supremacia perdida. Apocalipse 13, verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Qual besta? Aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Os Estados Unidos da América seduz os que habitam sobre a terra para que façam uma imagem à besta, meus irmãos. E esta sedução nós estamos vendo em todo momento, meus irmãos. Em todo momento. Os Estados Unidos da América agora é quem promove o papado no mundo, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. O que é então imagem à besta que os Estados Unidos da América vão promover? Imagem da besta, meus irmãos, é um conjunto de princípios e ações
que os Estados Unidos da América vão adotar, imitando os princípios papais. Que as igrejas unidas na América vão adotar, imitando os princípios católicos romanos. Isso chama-se imagem da besta. Quais são esses princípios, meus irmãos? Vamos ver agora alguns princípios papais que nortearam a conduta papal durante os tempos passados e que os Estados Unidos da América vai adotar como sendo a imagem da besta. Vejamos alguns. Primeiro princípio: ninguém é livre para seguir e professar aquela religião que, guiado pela luz da razão, ele deve considerar verdadeira. Primeiro princípio: vai chegar o momento. Você não é livre para seguir uma religião que, guiado pela razão, você considera verdadeira. Esse é um princípio papal que vai ser adotado na América. Segundo princípio: nenhum indivíduo fora da Igreja Católica tem qualquer esperança de salvação. E você pode me perguntar, mas como é que isso vai acontecer? E isso vai acontecer, meus irmãos. Vai acontecer sim. Terceiro princípio: a Igreja não pode ser separada do Estado, nem o Estado da Igreja. E este é um ponto muito interessante, meus irmãos. E eu vos digo que este princípio, os Estados Unidos da América não vai adotar. Já adotou. Isso aconteceu no governo de Donald Trump. Ele uniu a Igreja e o Estado. Isso é muito interessante, meus irmãos. Quarto princípio: no tempo presente, é ainda mantida a convicção de que a religião católica deve ser mantida como a única religião do Estado, com a exclusão de todas as outras formas de culto. Quinto princípio: a Igreja tem o direito de usar a força e fruir o poder temporal, direta ou indiretamente. Este é um princípio papal que vai ser imitado pelos Estados Unidos da América, que vai ser imitado pelas igrejas protestantes na América. Vão se apoiar ao poder civil para perseguir os dissidentes, aqueles que não se enquadram aos seus projetos ecumênicos. No livro Eventos Finais, página 115, Ellen White diz o seguinte: quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Compreendemos todos? Compreendemos todos? As igrejas da América unidas vão pressionar os governos a adotar os princípios papais, e todos aqueles que vão recusar seguir esses princípios serão tratados como dissidentes e sofrerão as penas civis. Isto é muito sério. Mais um texto no livro O Grande Conflito. A imposição da guarda do domingo pelos protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado. No próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivaler a impor a adoração à besta e a sua imagem. Percebemos esta parte? Imagem da besta é o conjunto de princípios que as igrejas lá na América vão adotar imitando os princípios papais. Isso chama-se imagem da besta. Outro princípio, meus irmãos, outro princípio papal, que será o último para esta palestra. Quando desafiada pela heresia, ela, a igreja, não se satisfaz com a persuasão. A Igreja Católica não se satisfaz com a persuasão, ficar persuadindo as pessoas para aceitarem as suas doutrinas. O que é que ela faz? Ela recorre à força, ao castigo corporal, à tortura. Ela cria tribunais semelhantes aos da Inquisição. Ela busca as leis do Estado para o seu auxílio. Escute bem, se necessário, ela promove cruzadas ou a guerra religiosa. Falou este general Lafayette, que foi um militar que lutou pela independência dos Estados Unidos da América. Ele falou isso, que era uma profecia. Era uma profecia, meus irmãos. Em minha opinião,
se a liberdade dos Estados Unidos da América for destruída, isto se dará pela sutileza dos padres jesuítas católicos romanos, visto serem os mais astutos e perigosos inimigos da liberdade civil e religiosa. A América vai perder a liberdade? Sim, a Bíblia nos diz que isso vai acontecer. Quem vai incentivar? Quem vai trazer essa perda da liberdade religiosa? Os jesuítas, inimigos da liberdade civil e religiosa. Apocalipse 13, verso 15. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Meus irmãos, estamos chegando ao momento em que você terá que tomar uma decisão. Ou permanecer em pé, como os 3 amigos de Daniel, diante daquela estátua, diante daquela imagem, ou se encurvar e adorar a imagem. A Bíblia está nos dizendo: ou você vai adorar a imagem, ou você será morto, meu irmão. Estamos chegando nesse tempo. Mas uma coisa que eu quero dizer para lhe encorajar. O Deus que libertou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, quando o rei Nabucodonosor decretou que todos adorassem aquela imagem e quem não adorasse fosse lançado na fornalha, aquele Deus que fez aquele milagre é o mesmo Deus hoje. Jesus Cristo é o mesmo. Os seus milagres são uma realidade hoje, tanto como foi naqueles tempos, meus irmãos. Não temos nada a temer. Deus nunca abandona aqueles que são fiéis. As fogueiras estão sendo acesas. As fornalhas estão sendo preparadas para os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Mas isto não é para nos assustar, meus irmãos. Porque é nos momentos de maior crise que Deus manifesta a sua glória. São nos momentos de perseguição. E neste momento final que Deus vai se manifestar de forma pessoal na sua igreja. Estamos preparados, irmãos? Não para morrer, mas para ver a glória de Deus, a mão poderosa de Deus. Você entrando na fornalha e vendo Cristo ao seu lado. Os homens admirando, não lançamos 3 na fornalha. Estou vendo mais um. É Cristo. Cristo promete estar contigo dentro da fornalha. Cristo promete estar contigo em todos os lugares. Ele diz em Isaías: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou contigo, sou o teu Salvador. Não temos nada a temer, meus irmãos. Não temos nada a temer este poder. Porque Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele vencerá esta grande batalha. Abra o seu coração, meu irmão. Abra o seu coração para Jesus. É tempo de você se entregar a Ele. Obter uma experiência confiante como Daniel, que foi parar na cova dos leões. Tudo pela fé e ele venceu. Mas se a gente não tem fé em Jesus, se a gente não tem uma experiência profunda com Ele, meus irmãos, nós iremos vacilar. Este é um momento de oração.